Olá, turma. Estou aqui novamente para continuar o exercício 4. Os dois primeiros vídeos foram praticamente uma revisão para rever alguns conceitos, algumas questões da técnica de montagem. Agora, na segunda parte, vamos aproveitar a malha que foi construída e definir os objetos, churrasqueira e outros elementos, sempre a nível de volumes. Uma vez com a malha, consultamos a informação nós temos um volume que é um banco, temos uma mesa e temos uma bancada com uma pia e uma churrasqueira. Tem 75 de largura, com a profundidade de 1 metro. E a bancada com a pia. Alturas serão fornecidas durante o desenvolvimento do exercício. Durante a aula prática em que a gente desenvolveu o exercício, tivemos essa informação. Eu já disse que vou passar para a turma fotos que tirei do quadro com a planta e algumas instruções. Porém, nesse sistema é mais fácil a gente passar essa informação durante o desenvolvimento do exercício. Vou fazer a montagem, primeiramente, do banco. É um objeto muito simples. Ele tem 1 metro de comprimento e 40 de largura. Dentro do módulo de 1 metro, 1 metro, 2, 3, 4. Dentro desse módulo de 1 metro, nós podemos distribuir da metade, da esquerda, o banco e um afastamento de 10 centímetros. Para isso, é necessário que a gente marque a largura de 40, mais um afastamento de 10, sobre a linha de terra, mais precisamente o rodapé da parede do fundo. A escala é 1:25. Porém, nesse exercício com malha, quanto mais a gente trabalhar usando senso de proporção, melhor. Até porque o sentido de trabalhar com a malha é de proporcionar as dimensões dentro da escala gráfica. Metade desse módulo corresponde a 50 centímetros.
50 centímetros. 40 centímetros, que é a largura do banco, é um pouco menor. Um pouco menor que 50. Fica uma diferença de 10 centímetros. Bom, dei sorte. Nem sempre as medidas são precisas, mas a intenção é que fiquem dentro da proporção. Vamos marcar a planta em perspectiva. Sempre a marcação da planta em perspectiva é uma sequência metódica mais conveniente, porque facilita a localização dos objetos no chão e facilita depois o levantamento do volume, da altura. Seguindo os dados, temos que o comprimento do banco é de 1 metro. A profundidade foi dividida em 3 metros. Seguindo a modulação na malha, procuramos a correspondência. Então, o banco está situado nesse módulo em profundidade. Já temos a base do banco. Em material enviado por EAD, encontramos métodos para a montagem desses volumes. Na perspectiva de um ponto de fuga, para interiores, nós temos 2 tipos de retas nessa malha. As retas que concorrem para o ponto de fuga e as retas em posição transversal que não possuem convergência. Normalmente os objetos, os volumes, estão situados alinhados com as direções dominantes do cômodo, com as direções dominantes do retângulo que forma o cômodo. Nesse caso, uma caixa, um volume, sempre vai apresentar uma face em posição transversal, que não deforma, apenas aumenta de tamanho, conforme as regras da perspectiva. Objetos próximos parecem maiores, objetos afastados parecem menores. No caso do banco, que está situado à esquerda do ponto de fuga e abaixo da linha do horizonte, nós vamos enxergar, além da face que está em primeiro plano, uma face lateral. Essa face, pela posição paralela com o raio visual principal, com a direção do campo visual, essa face é um plano em fuga, diferente do plano visto de frente, transversal. A face em fuga possui suas arestas superior e inferior, convergendo para o ponto de fuga. Uma vez estabelecida a proporção da profundidade que lhe corresponde, nós temos os limites verticais do retângulo que em fuga perde a sua forma real. Ele não aparece
mas com sua forma real geométrica com ângulos retos. Ele se transforma em outra figura, uma figura aparente. A base superior dessa caixa também é um plano em fuga. Ela é um retângulo horizontal, porém também se encontra acompanhado a direção do campo visual, a direção do raio visual principal. Então ela aparece como um plano em fuga. Duas arestas aparecem convergendo para o ponto de fuga, enquanto a aresta transversal, que está em primeiro plano, permanece horizontal. E a quarta aresta, a quarta linha, que forma um retângulo, aparece também horizontal. São linhas em posição transversal. Posição transversal. Então elas não concorrem para o ponto de fuga. Permanecem paralelas entre si. Existem outras faces nesses volumes que permanecem ocultas. A base inferior também é um retângulo em fuga, um plano em fuga, e tem o mesmo comportamento do plano superior. Duas linhas em fuga e duas linhas transversais. A linha em fuga da esquerda fica oculta pelas próprias superfícies do volume, ela fica oculta. E a linha transversal posterior, que está no segundo plano, também é uma linha oculta. Temos, finalmente, outra vertical, formando um plano posterior. Primeiro plano, segundo plano. A profundidade, no caso do banco, é de 1 metro. A altura do banco é 45. Bom, vamos definir a figura do banco, então. No momento não interessa detalhamento dessa figura. Vamos pensar apenas num volume com formato de caixa. Depois vamos descobrir que muitos objetos podem ser colocados dentro de caixas. Como se a gente esculpisse as figuras. Porém, os planos retangulares facilitam a localização e a definição dos objetos. Muitos objetos podem ser contidos dentro de retângulos e de caixas retangulares. Dá uma olhadinha na segunda aula do EAD, que já introduz esse conceito e aonde estão explicados, inclusive na aula 1 do EAD, há uma demonstração de como podemos levantar um volume nessa perspectiva de um ponto de fuga. O nosso banco se encontra nessa posição. Nessa linha que está em primeiro plano, devemos levantar uma face retangular.
Nessa linha que está em um segundo plano, teremos uma segunda face também retangular. Como assim? A partir da largura dessa linha horizontal, levantamos uma face. Levantei as verticais. E a altura? A altura é determinada no plano do fundo. Esse plano foi desenhado com a escala 1:25. Ali nós temos o que chamamos de medidas reais, as medidas que correspondem à escala que está sendo usada. Na perspectiva, as linhas verticais que estão em segundo, em primeiro, segundo, terceiro planos vão aparecer maiores em tamanho. Não podemos medir essa linha. A gente mede a linha que está no plano da parede do fundo. 40 centímetros. Aqui eu tenho um módulo de 1 metro e vou dividi-lo em duas partes. Desculpa, 45 centímetros. É um pouco abaixo. Ah, tudo bem, mas não é uma medida precisa. Será que pode fugir muito da proporção? Podemos estudar a proporção também de forma gráfica. Por exemplo, se aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 50 centímetros. Metade de 1 metro. Metade de 50 centímetros é 25 centímetros. Então eu estou acima da metade. A outra metade seria 12,5. 25 mais 12,5 ainda está razoável. Bom, escolhi uma proporção, ainda fiz questão de chegar mais próximo, estudar uma aproximação melhor. A altura de 45 do banco deve ser fugada. É a forma que a gente constrói essas caixas. Repara que as arestas e os vértices comuns dos dois planos se encontram entre as linhas de fuga que eles correspondem. Então estamos fazendo isso, construindo a altura do lado esquerdo da caixa. Tem gente que não gosta de apagar, né? Mas eu gosto de gente que não gosta de apagar, não, sabe? Não tem problema. Poderíamos ter subdividido a malha em espaços menores. Poderia ser útil subdividir mais a malha. Poderíamos ter subdividido ela desde o início. Porém, as proporções de 1 metro, de 50 centímetros, são interessantes e têm utilidade. Podemos construir a face
Temos as duas verticais, a base horizontal e temos a altura do lado esquerdo. A figura é reta, tem a forma real e trata-se de construir um retângulo. A partir desse ponto, se torna mais fácil, desde que você tenha fixado o gabarito. É um gabarito, a forma como a caixa aparece na perspectiva. Nós vamos ter uma face do lado direito, então fugamos embaixo, fugamos em cima. Porém, a profundidade dessa caixa é somente este módulo de 1 metro, onde temos uma vertical que deve ser levantada até o encontro da fuga que lhe corresponde. Reforçar algumas linhas nesse momento pode ser interessante, porque a gente identifica a forma do objeto que está sendo construído e o fundo, o que está por trás, com linhas mais leves, parece mais afastado. O que está mais à frente destaca. Temos uma horizontal no segundo plano. Reforçamos a aresta desse plano horizontal e nós temos um volume onde podemos formar um banco. Mais à frente podemos detalhá-lo. Faremos isso mais à frente. Por enquanto, interessa aprendemos o processo de montagem, o método de montagem, a sequência, como a gente começa, como a gente prepara o espaço, paredes, pisos, e como a gente levanta, como a gente localiza os objetos na planta em perspectiva. Existe um termo geométrico, que a perspectiva é geometria também. Então, planta perspectivada chama-se o fato de a gente construir a planta em perspectiva. Não é mais a planta plana, apenas com a visão bidimensional de comprimento e largura. Estamos construindo um desenho tridimensional. Localizar os objetos em planta é importante. Numa etapa posterior, levantamos as alturas. Bom, o banco, o volume que corresponde ao banco está pronto.